Aprenda com Abraão a ser consagrado para Deus. Parte 07, dia 17 de novembro de 2025. Se eu conseguir o espiritual, ou seja, eu posso fazer sem o rito externo, ele pode objetar a esse rito por 1000 motivos, por muito mais forte do que qualquer outro que os excitantes insistiram contra o batismo. Mas ele primeiro aceitou o rito, bem como a coisa que ele pretendia, e imediatamente foi circuncidado. E por isso exorto-vos, homens e irmãos, para serem obedientes ao preceito sobre batismo, bem como atentos à verdade que significa: se você realmente foi sepultado com Cristo e ressuscitou com Ele, não despreze o exterior e instrutivo sinal pelo qual isso é estabelecido. Bem, diz alguém, uma dificuldade sugere-se quanto aos seus pontos de vista. Para um argumento é muitas vezes extraído deste capítulo, que visto que Abraão deve circuncidar toda a sua semente, nós devemos batizar todos os nossos filhos. Agora observe o tipo e interpretá-lo não de acordo com o preceito, mas segundo as Escrituras. No tipo, a semente de Abraão são circuncidados. Você tira a inferência de que todos tipificados pela semente de Abraão deve ser batizado, e não discuto a conclusão. Mas eu te pergunto, quem é a verdadeira semente de Abraão? Paulo responde em Romanos: eles que são os filhos da carne, esses não são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Muitos, quando creem no Senhor Jesus Cristo, quer sejam judeus ou gentios, são descendentes de Abraão. Quer 8 dias de idade na graça, ou mais ou menos, cada um da semente de Abraão tem direito ao batismo. Mas eu nego isso, os não regenerados, sejam crianças ou adultos, são da semente espiritual de Abraão. O Senhor irá, nós confiamos. Chame muito deles por sua graça, mas ainda são herdeiros da ira, assim como os outros. Na hora em que o Espírito de Deus semeara a boa semente em seus corações, eles são da semente crente de Abraão. Mas eles não são assim. Enquanto eles vivem em impiedade e incredulidade, ou são ainda incapazes de fé ou arrependimento, a resposta da pessoa em tipo para a semente de Abraão é pela confissão de todos. O crente deve, visto que ele está sepultado com Cristo espiritualmente, para confessar esse fato por seu batismo público na água, de acordo com o próprio preceito e exemplo do Salvador. Assim disse Cristo: nos convém cumprir todas as justiças. Enquanto descia ao rio Jordão, o Jordão foi aspergido. Por que descer a um rio para ser aspergido? Porque ele desceu na água para ser polvilhado? Ele quis dizer bebês? Ele era um bebê? Foi não, ele. Quando disse nós, falando dos fiéis que estão nele. E assim nos convém cumprir todas as justiças, isto é, todos os seus santos. Mas como no batismo cumpre toda a justiça? Tipicamente assim. É a imagem de toda a obra de Cristo, existe o dele imersão no sofrimento, sua morte e enterro. Seu sair da água representa a sua ressurreição. Sua chegada às margens do Jordão representa a sua ascensão. É uma representação típica de como ele cumpriu toda a justiça.
e como os santos cumpriu nele. Mas, irmãos, eu não pretendi ir tão longe no sinal exterior, porque a minha alma deseja mais profundo, e este, que como Abraão pelo sinal exterior foi ensinado que havia um pôr de lado da sujeira da carne, que deve ser, ou a morte deve seguir. Assim somos ensinados pelo batismo que é uma morte real para o mundo, e uma ressurreição com Cristo, que deve ser para todo crente, por mais velho ou por mais jovem que seja, ou ele não tem parte ou sorte no assunto de consagração a Deus, ou melhor, na salvação em si. 3. Eu tenho uma terceira cabeça, mas meu tempo acabou e, portanto, apenas essas dicas, os resultados de tal consagração. Imediatamente após o aparecimento de Deus a Abraão, sua consagração se manifestou primeiro em sua oração por sua família. Ó, que Ismael possa viver diante de ti. Homens de Deus, se você é realmente do Senhor e sente que vocês são dele, comece agora a interceder por todos os que pertencem a vocês. Nunca fique satisfeito, a menos que eles também sejam salvos. E se você tem um filho, um Ismael, a respeito de quem você tem muitos medos e muita ansiedade, pois você mesmo é salvo. Nunca cessa de gemer aquele grito: ó, aquele Ismael pode viver antes de ti? O próximo resultado da consagração de Abraão foi que ele era muito hospitaleiro com seus semelhantes. Olhe para o próximo capítulo. Ele se senta à porta da tenda e 3 homens vêm para ele. O cristão é o melhor servidor da humanidade em um sentido espiritual. Eu quero dizer isso por causa de seu mestre. Ele se esforça para fazer o bem aos filhos dos homens. Ele é de todos os homens, os primeiros a alimentar os famintos e a vestir-os nus, e tanto quanto está nele para fazer o bem a todos os homens, especialmente aos da família de fé. O terceiro resultado foi: Abraão entreteve o Senhor ele mesmo, pois entre aqueles 3 anjos que vieram à sua casa, era o Rei dos Reis, o infinito. Todo crente que serve a seu Deus, por assim dizer, dá refrigério para a mente divina. Quero dizer isso. Deus levou um deleite infinito na obra de seu querido Filho. Ele disse: este é o meu Filho amado, em quem estou bem satisfeito. E ele se deleita também na santidade de todo o seu povo. Jesus vê o trabalho de parto de sua alma e é satisfeito pelas obras dos fiéis. E vós, irmãos, como Abraão hospedou o Senhor, fazei entreter o Senhor Jesus com sua paciência e sua fé, com teu amor e teu zelo, quando estiveres completamente consagrado a Ele. Amém. Tem continuação. Muito obrigado, Deus, por tudo. Amém e amém.